Mas afinal, o que nós queremos dizer quando o paciente tem uma doença inflamatória? O processo de inflamação ele é um processo natural do nosso organismo. É assim que nós conseguimos existir até hoje. Senão a nossa espécie já teria ido embora faz muito tempo. Mas é graças a esse sistema de inflamação que nós conseguimos lidar com o mundo externo, com o que a gente come, o que a gente bebe, que a gente tem contato. Tá? O que entra em contato com o nosso corpo. Então, esse processo inflamatório, essa liberação de fatores inflamatórios no nosso organismo, isso é natural, esperado e bom até um ponto. Quando o paciente tem uma doença inflamatória, significa que naquela doença existem fatores pró-inflamatórios que estão exacerbados, estão desordenados, não estão sendo liberados da maneira que deveriam. E quando o fator inflamatório ele é liberado de maneira exacerbada, existe uma cascata de processos desordenados que vão vir em seguida. Então, esse paciente desenvolve essa doença inflamatória e fica mais inflamado, aumentando o risco, inclusive, de desenvolver outras condições inflamatórias e autoimunes, tá? Então, quando a gente fala de processo inflamatório, né, de doença inflamatória crônica, né, algo crônico, é porque o paciente tem um funcionamento inadequado desse sistema. E aí o que pode acontecer é que, né, e a gente viu bastante aí na pandemia, o paciente, se ele já tem um processo inflamatório, já tem uma doença crônica inflamatória, na presença de uma outra doença, uma condição ali aguda, como por exemplo uma infecção por um vírus, né, como foi na pandemia, que desencadeia esse processo inflamatório para o corpo conseguir lidar com ele, essa doença de base inflamatória piora ainda mais, porque o paciente já está inflamado, já tem aqueles fatores sendo liberados de maneira desordenada, e aí aumenta ainda mais essa liberação. Por isso que depois da pandemia, nós vimos muitos pacientes piorarem dos seus sintomas, piorarem os seus quadros, e muitos, inclusive, receberam o diagnóstico de uma doença inflamatória que já existia, mas que até então eles não sabiam, porque os sintomas ainda eram muito brancos. Você sabia o que era uma doença inflamatória e que nós temos uma inflamação que é adequada para o nosso organismo?